Nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Ceifa de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição hoje é a número 26, Em Nossas Mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, em Mateus 6,10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições do Espírito. Nós vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Excelso Mestre Jesus, é por acréscimo de misericórdia vossa que nos permite este encontro. Te rogamos que a vossa sustentação seja constante a todos nós, que nós possamos, ao sair desta casa, levarmos para onde nós formos vibrações de muita paz, de muita tranquilidade. Agradecemos imensamente a bondade de Jesus por nos dar a oportunidade de frequentarmos esta casa, que hoje completa 60 anos. Nós esperamos que aqueles outros que vierem ocupar amanhã as nossas posições, que eles possam levar mais para a eternidade a continuidade dos trabalhos que esta casa realiza. É agradecido imensamente, é que pedimos a Ti, Jesus, pedimos ao patrão desta casa, Sebastião Marte, e a Deus, sobretudo, porque é pela vontade dele que aqui nos encontramos, que nos permita iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós teremos agora, antes das palavras do nosso irmão Elvésio, nós teremos uma poesia que será declamada pela Neiva, que chama-se Madalena. Essa poesia é interessante porque está completando exatamente hoje 30 anos em que ela foi recebida em psicografia pela própria Neiva. Então é interessante que 30 anos depois ela vai fazer agora nos trazer uma poesia que nós já a conhecemos, é uma poesia realmente muito linda. E ela está sendo acompanhada no violão pelo filho dela, o Márcio, a quem nós convidamos para que ele possa assumir aqui o... Vamos lá? Madalena, flor de exuberante beleza, esplendor, que extasia todos pela magia do amor. Vive cercada de luxo, prazeres, deleites. Maria de Madalena, Maria de Magdala, ou simplesmente Maria, é um anjo de alegria, de lábios rubros pintados de carmim, que se veste ricamente. É amada, servida, invejada.
mas presa ao ter, vive na noite do prazer. Apesar de todo luxo, riqueza, sedução, prazer, falta-lhe algo, mas nem ela sabe o que. Mas eis que numa noite, entre sedas e plumas, risos e vinhos, alguém cita displicente o nome do Nazareno, seu jeito, seus feitos, seu porte sereno. Madalena se contagia e começa a sentir uma estranha euforia. Precisa conhecer esse Jesus para apreciar de perto essa figura que tanto a seduz. Deseja vê-lo. Alguém fez referências a um monte em tardes amenas. Sim, precisa encontrá-lo apenas. Troca a sua indumentária luxuosa por uma veste simples. As gemas preciosas que lhe adornam o colo e os cabelos, ela as substitui por uma trança simplesmente. O rosto sem pintura deixa entrever o seu espírito por inteiro. Está bela qual flor de açucena, pois é muito bela Maria de Madalena. E entre centenas de cegos, coxos, aleijados, mulheres sofridas, algumas com os filhos ao colo, ela o vê, majestoso em sua simplicidade, poderoso em sua humildade, bondoso, afável, amigo, pela simples irradiação do olhar. E as suas palavras? As suas palavras soam como doce refrigério para aquelas almas maceradas. Bem-aventurados os aflitos e os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó sublime poema, doce ternura, que traz uma nova esperança para todos os corações. Madalena está banhada em lágrimas. Agora ela sabe o que lhe faltava. Ó suave encanto, a presença, as palavras de Jesus. E Madalena, espírito, está prenhe de amor e de luz. Em segundos, revisa a sua vida. Luxo, prazeres, deleites, orgias, falsos afetos, falsa alegria. Desfaria de tudo e tudo faria para seguir esse doce rabi, esse mestre de olhar sereno. Sim, estava decidida. Seria discípula dedicada do sublime Nazareno. A multidão já se dispersa, a tarde cede lugar à penumbra da noite, a natureza está à meia luz, e Madalena se vê diante de Jesus. Emoção mais forte nunca sentira, amor como aquele jamais experimentara, e convite igual ninguém lhe fizera como aquele que lia no divino olhar. Filha, retoma o caminho, é preciso trabalhar. A partir daquele momento, a flor de Magdala se fecha para o mundo e desabrocha para a vida qual estrela no firmamento. Madalena é o registro vivo da transformação maior, do prazer efêmero que se escoa pela sucessão das horas. Ela é agora o marco brilhante do amor perpétuo que o tempo não apaga.
bebe cada palavra, absorve cada gesto, inebria sua alma na alma radiosa do Messias. Mas aqueles que o rodeiam não acreditam nessa retificação e ela sofre a indiferença, muitas vezes a rejeição. E naqueles momentos, as lágrimas descem-lhe pelas faces, como silenciosas testemunhas do dorido coração. O mestre, vendo-lhe a alma em agonia e sabendo próxima a sua partida, adverte: Madalena, tem bom ânimo. Há momentos em que as provas são tão duras que o alívio só o encontramos na companhia dos filhos da dor. Tem bom ânimo, Madalena, e cuida de dar o testemunho do amor. Ah, o espírito se lhe alivia com tão doce exortação, e ela sorri, o sorriso da libertação. Meses mais tarde, na agonia da cruz, Madalena sofre a sua dor junto à dor de Jesus. O que fará agora? O que será de sua vida? Chora diante do túmulo vazio. Mas para alguém que se aproxima, ela indaga: onde colocaram o corpo do meu mestre? Onde, por favor? Madalena, Senhor, que alegria celestial a sua alma saboreia. Então ele vive, seu coração se incendeia e corre a anunciar: o mestre ressurgiu dos mortos. Mas depois da partida, quando ele ascende aos céus, somente a saudade é-lhe fiel companheira. Relembra a figura amada na emoção do primeiro encontro. Filha, é preciso trabalhar, ele recomendou. E mais tarde, quando dizia: o alívio só na companhia dos filhos da agonia. E assim, de alma refeita, ela desceu ao vale do desespero e da dor, onde a lepra era o estigma do horror, para dar o testemunho do seu amor. Enxugava lágrimas, pensava feridas, limpava, consolava aquelas almas tangidas pelo sofrimento, com a sua tocante mensagem de desprendimento. Muitas vezes relatava fatos vividos junto a Jesus, e naqueles instantes, cada semblante serenava, se tocava de luz. Assim ela viveu cada dia, cada hora, no prazer da verdadeira alegria de servir junto aos filhos da dor. Como recomendara Jesus no testemunho do amor. Até que um dia também ela viu-se acometida da mesma enfermidade. Mas à medida que o seu corpo apodrecia, que o seu corpo ulcerava, a sua alma se libertava. E nos momentos finais, nos braços de uma irmã de estrada, Madalena revê cada segundo de sua jornada. Os olhos se lhe fecham, sente-se tão cansada, mas liberta no ser, vive agora um diferente alvorecer. Ela ganha novo espaço e desperta noutros braços, e ouve outra vez aquela voz inconfundível, num transporte de sublime amor: Madalena, Senhor, Senhor. Nós agradecemos o Márcio e a Neiva por essa apresentação.
Nós vamos passar a palavra, então, ao Elvésio, para que ele possa nos contar um pouco da história desta casa, né? Muita paz para todos, encarnados e desencarnados. Confesso que, nesta programação combinada com a Neiva, eu não fui muito inteligente, porque se deixo para o final a apresentação dela, eu ficaria com mais liberdade e ficaria emocionalmente mais estável. E como ela já falou, aí eu fico com as dificuldades da instabilidade nas emoções. Mas queremos agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui nestes 60 anos. O horário hoje, estando com o presidente aqui na mesa, eu estou mais ou menos à vontade, porque aquilo que eu fizer em termos de horário, ele vai ter que avalizar. Embora eu reconheça que a Judite e mais alguns aí combinaram e colocaram aquele relógio lá atrás, foi exatamente em função da minha presença aqui hoje, principalmente, para que nós não pudéssemos extrapolar. O Nivaldo está também me lembrando, um dia desses, eu deixei o relógio em cima da mesa e alguém passou e observou e perguntou assim: de quem é esse relógio de parede que está em cima da mesa? Então, fiquem tranquilos que nós seremos disciplinados. Sebastião Martins é uma obra de Deus, isso nós não temos dúvidas. Por 60 anos, ele tem justificado nas suas atividades tudo que diga sobre algo de Deus. Estávamos conversando com o nosso irmão Nivaldo há alguns momentos e dizendo assim, que os 10 anos do Sebastião Martins eles não foram comemorados, mas no 20º já estava sendo lançada a pedra fundamental do Lar Maria Madalena. Daí a vinculação profunda da casa com Maria Madalena e com a poesia que nós acabamos de ouvir. Então, esta é uma obra de Deus. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta primeira, ele, de uma maneira extremamente feliz, diz assim: que é Deus? E as respostas que chegam para ele é dizendo que Deus é uma inteligência suprema, é a causa originária, é o início de tudo que há. E Deus, dentro deste conceito, desta concepção, e utilizando exatamente a palavra concepção, ele concebe o universo. Milhares de anos depois, no mesmo diapasão da presença de Deus no universo, ele concebe um planeta amoroso, que hoje nos serve de moradia, chamado Terra, e pega este planeta e concede a Jesus, para que Jesus, nele, realize a vontade de Deus. Jesus, desde essa concepção da Terra, começa o seu trabalho evolutivo da Terra. E há mais de 2000 anos, Jesus deixou para todos nós esta mensagem, a mensagem que trata de um processo, interessante esta abordagem, de um processo de conscientização de todos nós, habitantes da Terra, quanto à necessidade de evoluirmos. É a grande mensagem do Evangelho, dizendo para nós que há um processo de evolução, querendo ou não, independente da nossa vontade ou da nossa participação. E este processo tem mais de 2000 anos. Nós que nos encontramos vivendo aqui na Terra, nós recebemos esta mensagem e, por dificuldades outras, não soubemos entendê-la.
Há mais de 160 anos atrás, especificamente em abril agora, com 161 anos, a mensagem de Jesus veio, o Evangelho de Jesus veio esmiuçado pela doutrina espírita e nas mãos de Kardec. Daí iniciarmos uma nova fase e daí estarmos dizendo da bênção de estar aqui na Terra. Nós estamos felizes, honrados, todos nós nesta noite, encarnados e desencarnados. E a doutrina, essa doutrina querida, que tem mais de 160 anos, chegou no Brasil no mesmo século, no século XIX. Logo depois do evento da doutrina lá na França, ela já veio para o Brasil. E algumas mãos carinhosas, generosas, se responsabilizaram, muitas mãos. Mas dentre elas nós não podemos omitir que esteve um moço chamado Adolfo Bezerra de Menezes, que esteve um outro moço chamado professor Eurípides Barçanufo, e que esteve, logo já no começo do século XX, um outro jovem, nascido já no século XX, que em 1927, e ontem o Cleito fez um histórico aqui muito legal sobre a sua vida, Francisco Cândido Xavier. São nomes que estão sendo relembrados porque carregam a responsabilidade de terem trazido a doutrina espírita para o Brasil. Aqui para o centro do país, a doutrina, exatamente por isso mencionamos o professor Eurípides, a doutrina veio dele, veio do Triângulo Mineiro, veio do professor Eurípides, veio de Sacramento, inicialmente para Goiás, algumas cidades de Goiás, Goiânia, e de Goiânia a doutrina se transfere para cá, em 1957. Ou seja, em 1957, já o Centro Espírita Sebastião Marte já funcionava aqui no Distrito Federal, nesta avenida lá embaixo. Estávamos até alguns momentos trocando umas ideias com o Nivaldo sobre a data da vinda do centro para cá, para este local. E estávamos dizendo a ele que esta vinda não foi muito demorada, porque, na época, a dona Sinhá, e que faremos menção outra vez, ela era a sogra do prefeito da cidade, do Vadjogomide. E entendo esta relação, ela que veio de Goiânia, trazendo a doutrina para cá e fundou o centro, eles não tiveram dificuldades na transferência, não para este prédio é mais recente, para este local em definitivo. Ou seja, a verdade é que nós estamos comemorando hoje os 161 anos já da doutrina e em cima desta visão dos 161 anos, os 60 anos do Sebastião Marte. Eu me sinto, daí utilizar o verbo, a conjugação no primeiro tempo aí, eu estou me sentindo honrado em participar disso aqui. Em estar aqui hoje à frente de encarnados e desencarnados, e provavelmente muitos estarão fazendo as indagações, porque aquelas cadeiras, elas estão ali dizendo para todos nós que aqui estamos nessa casa, que ela tem uma história, que o Sebastião Marte tem uma história, e que muitos daqueles que por aqui passaram, que já retornaram à vida espiritual, estão aqui hoje presentes. É possível que eles não estejam sentados nessas cadeiras fisicamente, porque o espaço espiritual da casa é diferenciado um pouco deste espaço. E neste espaço espiritual já existem as acomodações. Os espíritos não ficam de pé o tempo inteiro. Mas para que nós não tenhamos dificuldades na fixação, nós fizemos questão de colocar estas cadeiras para dizermos isso, desta honra, de estarmos todos nós. E esta honra que é pessoal, que é particular, nesta comemoração, nós gostaríamos, neste momento, de dividi-la. É uma comemoração da vinda, não é só do Sebastião Marte, é uma comemoração da chegada da doutrina espírita no Distrito Federal.
e que teve um trajeto, e que perceberam aí, nós começamos desde a concepção da terra, antes de Jesus, para termos um encaminhamento, e quando a doutrina chega no Distrito Federal, ela chega em Brasília, as portas que se abrem são as portas desta casa. E nós gostaríamos imensamente de dividir esta honra, esta alegria, em estarmos aqui nesta comemoração, em dividirmos com muitos irmãos. Alguns destes irmãos, nós estamos com eles, que estão ajudando. Hoje não estão todos presentes, mas são irmãos que estão escrevendo a história do Sebastião Mártir. Somos nós. Nosso irmão Nivaldo, há alguns momentos, e na sua prece, augurou isso, que nós tenhamos uma continuidade neste teor, nesse diapasão. Mas nós queremos dividir esta honra com estes irmãos, assim como nós queremos dividir com aqueles que imaginamos presentes. Mesmo que não seja possível a presença de todos, mas nós temos a absoluta certeza das presenças de queridos irmãos que já passaram por aqui, e com esta presença, dissemos, nós teríamos que ter trocado com a Neiva para ela falar depois, porque o aspecto emocional nos envolve fortemente, mas sem dúvida nós não podemos deixar de falar sobre, inicialmente, a dona Sinhá, que é aquela senhora que se dispôs, que se predispôs, quando perguntada numa casa espírita em Goiânia, na época, Tenda do Caminho, e logo depois mudando o nome para Irradiação Espírita, e até hoje Irradiação Espírita. Ela levantou a mão no meio do público quando a pergunta foi feita. Tem alguém com disposição para mudar, para transferir sua residência para Brasília, para fundar um centro lá? Ela levantou a mão e disse, eu posso. E veio para cá com a sua família. Então, nós estamos nas nossas homenagens relembrando estes nomes todos, iniciando com o nome dela e com o nome de uma outra goiana, que até recentemente esteve lá na Irradiação Espírita, Maria Antonieta. A Neiva ainda estava comentando comigo ontem, a Maria Antonieta, ela esteve aqui no Sebastião Mártir em quase todas as comemorações de aniversário do centro. Nos 30 anos ela estava aqui. Ela já retornou à vida espiritual. Então, foi uma companheira que, não tendo vindo para cá, não tendo transferido a sua residência para Brasília, permanecendo em Goiânia, mas foi o apoio que a doutrina espírita teve para os seus primeiros passos. E daqui saíram os outros centros espíritas do Distrito Federal. Então, nós estamos, na nossa fala, lembrando a dona Sinhá, a Maria Antonieta, neste apoio fabuloso, e, sem dúvida, uma outra jovem vindo do Triângulo, olha o Triângulo Mineiro presente, de novo, na doutrina espírita do Distrito Federal. A nossa irmã Icanusa Delísola. A Icanusa, nestes documentários que tem passado aí, ela tem sempre aparecido. A Canusa veio de Uberlândia e também o Jorge Cauí veio de Uberlândia. E a Icanusa mais o Jorge Cauí eram amigos lá em Uberlândia, frequentavam o mesmo centro e trabalhavam nas campanhas sociais lá em Uberlândia. E aqui em Brasília, quando a Icanusa ficou sabendo que o Jorge Cauí tinha mudado para cá, ela foi atrás dele. Foi atrás dele e disse assim, Cauí, nós temos uma obra aqui que já está funcionando, que é o Sebastião Mártir. Vai para lá. O Sebastião Mártir estava, naqueles momentos, enfrentando uma dificuldade no campo doutrinário. E o Cauí veio para cá, e esta dupla de mineiros do Triângulo estiveram conosco até o desencarne. Além desses nomes já citados, da Sinhá, eu estou citando Sinhá, pela intimidade, pelo tratamento. Eu poderia estar falando sobre o nome dela, mas eu estou preferindo tratá-la de Sinhá, porque os espíritas a trataram de Sinhá até o seu desencarne. No Centro Espírita Sebastião Mártir, ela foi sempre tratada assim. E nós citamos a Icanusa, o Jorge Cauí, mas nós não poderíamos deixar de dizer
que esta história que nós estamos dando continuidade, que é a história desta casa, ela também tem outras almas que já estiveram por aqui. E essas pessoas estão hoje recebendo as nossas homenagens e a nossa gratidão. Nós gostaríamos de citar alguns dos nomes. Provavelmente, muitos aqui devem dominar no conhecimento as presenças desses queridos companheiros aqui. E outros que, não me falhando a memória, ninguém que passa dos 21 já tem uma memória assim tão boa, então nós ficamos com dificuldades. Mas queremos citar, logo depois do Cauí, nós queremos citar o nome do Valdeci, que a sua família ainda frequenta aqui. O Valdeci esteve conosco um tempão, até o seu desencarne. Além do Valdeci, esteve conosco a Nair Cação. A dona Nair, com a sua família, eles vieram de São Paulo. Vieram para cá, já eram espíritas. E o Antônio Cação, o seu marido, passou a tomar conta da nossa livraria, até o seu desencarne. Então, nós estamos nas nossas homenagens, acrescentando o nome do Valdeci, da Nair Cação, da Cleópatra. Falando assim, pouquíssimas pessoas vão identificar, mas estamos nos referindo à Dona Cleo. A Dona Cleo, para quem não conhece, é a mãe da Susana. Ela e a família toda frequentaram aqui até o desencarne. Também queremos citar nas nossas homenagens a Aparecida, ou a Maria Aparecida, que esteve conosco, depois padeceu de uma enfermidade e desencarnando, ainda bastante jovem. Uma outra alma querida que queremos mencionar, pouquíssimos vão se lembrar, é da Valéria. A Valéria era uma jovem, pertencendo ao grupo jovem daqui, e exatamente no Dia das Mães, numa festividade que estava acontecendo lá no zoológico, ela foi acidentada e desencarnou num acidente, mas muito jovem. Então, a Valéria, que frequentou aqui por muito tempo, a nossa irmã Marinha, a Marinha, vocês conhecem o Miguelzinho, que sempre está conosco, e a filha da Marinha, alguns dos seus filhos, de vez em quando estão conosco aqui, e a Dalgisa Fabri, ela está no trabalho mediúnico aqui constante. Então, a Marinha, a Carmen, ela esteve, junto com o Newton Dutra, à frente de uma obra que funcionou aqui ao lado por muitos anos. Quando eu digo muitos anos, foram mais de 20, que era um albergue. E depois eles mudaram daqui de Brasília, e a Carmen já estava, ela desencarnou quando eles estavam morando aqui, e o Newton mudou daqui. Além da Carmen, nós queremos citar a Maria Joaquina, que o seu desencarne se deu agora mais recente, mas médium extraordinária e frequente desta casa, e que nós homenageamos, e na nossa imaginação, vendo-os todos aqui sentados, conosco, dividindo essas emoções, dividindo uma história de uma casa que é um trabalho de Deus. Além da Maria Joaquina, agora mais recente, com uma frequência mais restrita, mas a Vilda. A Vilda é a mãe da Ana Luísa, é a sogra do Fred, que esteve conosco e desencarnou-se agora bastante recente. O Antônio Cação, que foi o marido da Nair, eu já citei. O Manuel Lima, do Nascimento. O Manuel Lima, ele frequentou num esforço enorme, já com a idade avançada, assim como a minha, e como ele estava muito magro, e os nossos bancos não são tão confortáveis, ele trazia um estofado da sua casa para poder suportar, para ter paciência ali, aguentando o Elvésio, o Nivaldo, a Neiva, gastando uns minutos aqui, falando, e o Manuel Lima aqui conosco. E além do Manuel Lima, nós temos um outro nome que pouquíssimos conheceram, a não ser os mais antigos, que foi o Abaeté. Na verdade, o nosso irmão Abaeté, eu estou citando pelo nome, porque assim ele era tratado. O Abaeté, dentro dos conhecimentos, dos registros, foi o primeiro frequentador, nesta fase já de Jorge Cauí, nesta fase depois dos 10 anos, o primeiro frequentador de Sebastião Marte a desencarnar, foi o Abaeté. E também, além do Abaeté, nós tivemos o Arthur e muitos outros, que o Arthur também já imaginamos
possa estar presente junto com aqueles que estamos homenageando, honrados com esta presença de todos. Tudo isto, toda essa história, tudo aquilo que se registra, tudo aquilo que se propõe, só foi possível porque nós tivemos generosamente aqui uma estrutura sustentando. Não fora essa estrutura espiritual, estamos numa casa espírita, não há como fugirmos desta compreensão. Se não for esta presença querida de falanges amorosas, de equipes dedicadas, de centenas, quiçá milhares de espíritos, isso que nós estamos relatando como histórico de uma casa espírita, de um trabalho de Deus, não teria sido possível. Não for a presença desses companheiros, hoje também, e na continuidade desta casa, então nós não podemos deixar de homenagear aquele que é o patrono desta casa, o nosso irmão Sebastião. O nosso irmão Sebastião, das notícias que obtivemos em algumas outras épocas, poucas vezes, espírito do seu nível, eles possuem dificuldades enormes para estarem, às vezes, em ambientes um pouco mais pesados. O pesado aqui é só para marcar na nossa vida. Mas o irmão Sebastião, ele já esteve conosco algumas vezes. Além do nosso irmão, e por incompetência pessoal, nós podemos citar um número mais reduzido, embora saibamos, e acabamos de citar isso, que são centenas de nomes, quiçá milhares de nomes. Mas o nosso irmão Benedito, constantemente conosco, tem se manifestado. Nosso irmão Atos, em alguns momentos, já no início da nossa fala, tivemos a chance de dizer que Maria de Madalena, em lembrando da poesia, generosamente declamada pela Neiva, Maria de Madalena se insere neste rol com a vinda do lar, o lar que foi concebido no 20º aniversário, em termos de inauguração de pedra, para que pudesse construir, e 2 anos após esta inauguração, a marca da pedra fundamental, ele já estava recebendo, ou seja, em 1979, ele já estava recebendo os primeiros idosos, cujos idosos saíram do albergue que funcionava aqui ao lado. Porque em estando construindo um lar de idosos, o albergue, a direção do albergue, a direção da casa, já começou a fazer um trabalho de trazer para a ideia de residir num lar, para albergado. Quando eu falo de albergado, eu imagino que muitos aqui não têm uma ideia exata do que é o pensamento de um albergado. É alguém que vive pelo mundo viajando, e no Brasil de albergue em albergue. Mas alguns desses albergados foram convencidos pela própria idade, porque já tinham mais de 60 anos, a ficarem por aqui, porque estávamos já construindo. E em 79, quando o primeiro pavilhão ficou pronto, o pavilhão do Lar dos Velhinhos ficou pronto, já 40 deles foram transferidos daqui do albergue lá para o Lar Maria Madalena. Então, Maria Madalena se insere neste rol, dentro das nossas concepções, porque nós não estamos tendo esta competência para mergulharmos nas concepções dos espíritos amigos e generosos que traçaram todo um projeto para o Sebastião Mártir. Mas ela se insere nesta fase aí do lar. O irmão Atos é um espírito amigo e generoso que tem estado à frente de todas as atividades desta casa. O irmão Benedito, que nós já citamos. O irmão Trovoadas, tratado no trabalho como irmão Trovoadas, que tem sido de uma gentileza com todos nós, em todas as atividades. A irmã Elvira, o irmão Antônio Francisco Lisboa. Todos estes irmãos que fazem parte desta estrutura espiritual, também imaginamos presentes conosco nesta estruturação psíquica e espiritual, não ocupando os mesmos lugares, mas ocupando aqueles lugares que o plano espiritual, que a dimensão desta casa no plano espiritual, ela possui. Então, nós estamos num dia de muita festa. O 20 de janeiro é marcante para todos nós.
E é aquilo que nós estamos dizendo, conversando, e poderíamos gastar o tempo aqui, ou seja, dos minutos de vocês todos, nós poderíamos dizer, é uma bela história de trabalho e de amor. E aí eu estou parodiando o Jorge de Cauí, quando ele fala do amor ao trabalho. É sim, o Sebastião Martins é uma bela história de trabalho e de amor. Meus queridos irmãos, contudo, amanhã é 21. E nós já começaremos a pensar agora nos 60, nos 70, nos 61, nos 62, nos 70, nos 80, naqueles que virão. Então nós estamos tendo neste amanhã à nossa espera o futuro. O Espiritismo não para. A sua dinâmica, ela está dentro deste processo intenso de presente em nossas vidas. Se os trabalhos, se as atividades, se todo este convívio, se toda esta atmosfera de paz foi possível até hoje, foi em razão da presença desses irmãos bondosos que estamos homenageando e em razão também de um projeto de trabalho, cujo projeto, na medida que ele vai se realizando, nós vamos tendo consciência dele. Nós não temos a consciência plena deste trabalho, mas o que temos consciência plena, e dissemos no início que este trabalho de consciência, ele inicia com Jesus. A mensagem evangélica é toda no sentido de conscientizar o ser humano quanto à sua responsabilidade, quanto a uma lei de Deus imutável, que é a lei do progresso. Então, nós não temos dúvidas que o dia 21, o dia 22, e vai chegar, eles vão exigir de nós, além da nossa presença, do nosso trabalho. Se a casa, estávamos fazendo esta ponderação, se a casa ela esteve bem até agora, se estes trabalhos estão permitindo que nós tenhamos um histórico para apresentar, é porque estes irmãos estiveram dando de si, num comprometimento intenso com Jesus. E o desejo nosso nesta comemoração, tendo o Nivaldo à frente, à presidência, e tendo todos nós neste processo de envolvimento, de entrega na casa, o nosso desejo é que este trabalho ele seja ininterrupto, que ele não sofra uma solução de continuidade hoje, no dia 20, para depois, havendo conveniência, iniciar no dia 23, que no minuto seguinte do término do dia 20, ele já esteja se transcorrendo normalmente dentro do mesmo diapasão amoroso. O que é que estamos propondo? Estamos propondo, todos nós, pegarmos a nossa lanterna, esta lanterna que esteve com seu foco para este histórico, para 1957, 58, para a história que estamos falando um pouco dela, do Sebastião Martins, e pegarmos esta lanterna e focarmos para o futuro. E olharmos para o futuro, para o amanhã, para o dia 21, 22, 23, 24, e numa análise pessoal, imaginando assim, se nós estamos participando deste histórico, se nós já estamos amadurecidos pelas presenças queridas, pelas atividades, pelas participações, nós já estamos experientes na doutrina. E se já estamos experientes, nós, sem dúvida, e eu não tenho procuração de ninguém para dizer, mas os nossos corações estão pensando nesta realização no futuro, para que, do jeito que o Nivaldo falou aqui, nós não soframos nada de diferença e o futuro desta casa esteja garantido. Da mesma forma, com um trabalho profícuo e ouvindo os espíritos nas suas comunicações. Recentemente nós temos ouvido algumas mensagens, as mensagens são todas interessantes,
mas algumas nos chamam muita atenção, e nós estamos ouvindo algumas recomendações de alguns espíritos, dizendo o seguinte, que nós, do Sebastião Mártir, quando estamos neste momento propondo um olhar para o futuro, nós devemos assegurar a cada um de nós as nossas responsabilidades nessa participação. Muitos dos irmãos que passaram já por aqui, nesses fatos históricos todos, eles não conseguiram, eles deixaram, eles pararam pelo caminho, alguns desistiram, foram embora, muitos foram e voltaram, e nós estamos, neste instante, conclamando, quando estamos pegando esta lanterna para clarear para o futuro, dizendo assim, tenhamos responsabilidade para não desistirmos, para podermos corresponder a esta expectativa de generosidade e de amor daqueles que são os espíritos que hoje estão sendo aqui homenageados num aniversário de 60 anos. Em olhando para frente, nós devemos assegurar essas responsabilidades. E a nossa causa, dentro desta visão futurista, eu estou falando de visão futurista, é um exagero isso, porque nós já estamos presentes nela. Já estamos falando de uma idade amadurecida da doutrina. Mas assim como Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe o Evangelho, seu Evangelho, as suas lições, para nos conscientizar sobre a necessidade do progresso, nós, dentro desta luz que a lanterna futurista está clareando, nós gostaríamos de propor à casa esta causa, a causa da conscientização da necessidade de todos nós de progredirmos, acompanhando exatamente as lições do Evangelho. Se o som estiver incomodando, eu já estava falando um pouco alto, eu desligo isso aqui. Eu fui, para abrir um parênteses aqui, para ficar descontraído, num dia desses, quando eu falo dia desses, para quem tem a minha idade, vocês podem considerar que já tem uns 40 anos. Mas num dia desses, nós fomos aí numa atividade, em nome da maçonaria, participar, e foi no mês de junho aqui em Brasília, e junho aqui as chuvas são raras, mas quem preparou a festividade não imaginou que fosse chover, e lá em Taguatinga armou um som maravilhoso, só o som era do tamanho deste centro, em cima, num palco improvisado, em cima de um banheiro da Facita, porque naquela noite o show seria de alguém muito querido do Brasil, que essa juventude aqui não conheceu, não conhece, e quando eu falo, eu estou falando mais para os cabeças brancas. Quem estaria naquela noite lá seria o nosso irmão, e foi o nosso irmão, Nelson Gonçalves. Só que chovendo, e com aquele som no tempo, molhou tudo. E na hora que o homem chegou para o show, às 9 horas da noite, estava tudo molhado e não tinha como ligar sequer uma caixa daquele tamanho. E aí ele disse assim, pegou o violão, pegou uma cadeirinha daquele tipo ali, sentou lá na ponta do palco, milhares de pessoas ali aguardando, e ele disse assim, esse negócio aí não vai fazer falta, eu estou apenas plagiando para dizer assim, se quiserem eu desligo aqui e vamos continuar a nossa fala sem o som, não é? Porque ele tinha um vozeirão, eu não tenho um vozeirão dele, nem sou cantor, mas dá para fazer entender naquilo que estamos conversando. Principalmente agora, quando a conversa é pessoal, ela é muito íntima, porque nós estamos olhando para o futuro e dizendo para nós mesmos, e este compromisso com o futuro e com a casa de Sebastião Mártir, e principalmente com esta conscientização que o Evangelho nos diz, com todas as letras, da necessidade de progredirmos. Isso é expresso. E nós que somos estudiosos da doutrina, não teremos dificuldade em entender isso. Mas isso aí eu estou ouvindo todos os dias, todas as lições que vejo, que ouço aqui naquelas conversas, nas pregações, em todos os irmãos, é neste sentido, de conscientização,
Então vamos fazer uma análise pessoal e verificarmos se verdadeiramente essa conscientização ela está ocorrendo, principalmente quando nós não estamos falando da história. Estamos agora olhando para frente e dizendo assim, é uma história que ainda será construída. Estamos falando do futuro do Sebastião Martir. Nos orientam os espíritos, aqueles que estão conosco, que têm estado conosco, que nós devemos nos ocupar com afinco em estudarmos as raízes de nossos sentimentos. Não esqueçamos a palavra-chave da nossa proposta, conscientização. Então, nós estamos dizendo que os espíritos têm insistido conosco para que nós nos ocupemos, repetindo as mesmas palavras, com o maior afinco, em estudarmos as raízes dos nossos sentimentos. As raízes do nosso sentimento. Isso é profundo. É para que cada um possa mergulhar dentro de si e se imaginar nesta análise das raízes dos sentimentos pessoais. Esta ocupação com afinco, ela tem uma finalidade, tem um objetivo, isso os espíritos nos dizendo, que é um serviço pessoal, quando nós fazemos esse mergulho, conosco. Quando nós estamos acessando a essas raízes, nós estamos buscando, prestem atenção e entendam a palavra, estamos buscando nos desiludirmos. Essa palavra desilusão não é uma palavra muito bem aceita no nosso vocabulário, não. Normalmente, quando a gente refere-se a ela, utilizando, nós dizemos assim, olha, fulano está numa desilusão só, terminou com a namorada, ou terminou com o namorado. E aí a palavra fica nesse sentido. Os Espíritos estão nos dizendo aqui que no momento que nós estamos mergulhando nas raízes dos nossos sentimentos, o nosso contato será com as nossas desilusões, mas num sentido diferente. Não é no sentido pejorativo, não. Ele está dizendo o seguinte, que quando eu estou aqui pelas avenidas do Núcleo Bandeirante, estou andando pelas avenidas do Núcleo Bandeirante, e que encontro nas portas, principalmente nas portas dos bancos, ou da loteria, as pessoas com as mãos estendidas, solicitando ajuda, eu não amo tanto aquele irmão que está sentado ali, como eu digo aqui na casa, que amo os meus irmãos. São irmãos que passam desapercebidos. Isso é uma desilusão. Eu estou tendo uma luz clareando a minha consciência, uma luz fortíssima, me mostrando que ele também é meu irmão e que merece o mesmo amor que qualquer um outro. Mas eu não tenho ainda. Por que não? Porque as raízes dos meus sentimentos ainda são raízes truncadas. Ainda vivo em equívoco. Daí a desilusão. Eu me desiludo, dizendo assim, verdadeiramente eu não consigo amar a todos. Eu saio daqui do centro, pego o carro, ou quem sai a pé, encontra-se aí fora com alguém que possa estar numa necessidade. Nós vamos primeiro analisar um monte de coisas. Nós vamos oferecer ao cérebro um trabalho diferente, para depois concluirmos nos nossos sentimentos. É nesse sentido que os Espíritos estão dizendo, ocupem-se, espíritas, com afinco, em estudar as raízes dos sentimentos pessoais, porque o benefício é pessoal. E o primeiro momento desse benefício é a desilusão. É quando descubro que sou aquilo que acho, que não sou aquilo que acho que sou. É doloroso, mas é verdade. Nos orientam esses espíritos que nós espíritas estamos com muito espiritismo na cabeça.
e o nosso coração está escasso de vivência afetiva espontânea. É pecado ter conhecimento? É pecado colocar a cabeça para funcionar? Não é nesse sentido que os Espíritos estão nos dizendo. Eles estão nos dizendo que os nossos sentimentos, que a consciência que Jesus tem 2000 anos nos falando, a consciência desses sentimentos, para que nós consigamos progredir, ela não tem ocorrido. Nós ainda não conseguimos avançar nessa consciência, porque nós colocamos na nossa cabeça a doutrina, no raciocínio, e o nosso coração, ele vai se distanciando, ou seja, os nossos sentimentos, aqueles sentimentos verdadeiros, eles ainda vão ficando num outro patamar. Meus queridos irmãos, esses Espíritos estão nos esclarecendo que a nossa vida íntima, e é sobre ela que estamos fazendo, nós estamos nesse aniversário do centro, satisfeitíssimos com o histórico que construímos e participamos e que outros construíram. Mas nós estamos num desafio olhando para o futuro. E aí? E daí? E como será? E os Espíritos estão nos dizendo que para que nós consigamos partilhar, participar, realizar uma boa construção, é necessário que nós tenhamos essa consciência. E a consciência é inicial de nós mesmos. Então, os Espíritos estão nos orientando que esta vida íntima, e esta é uma linguagem que eu vou utilizar aqui deles, nestes esclarecimentos, que essa nossa vida íntima é como novelo de vivências, nas quais nos aprisionamos sem ter consciência de onde se encontra o fio da meada de nossos sentimentos. Estão nos dizendo esses amados companheiros, queridos, generosos, que nós estamos meio perdidos no domínio e nos apropriarmos do conhecimento e fazermos a utilização desse conhecimento para, enxergando dentro de nós. Num dia desses, estávamos aqui utilizando uma linguagem e uma metodologia que é própria dos professores, dizendo assim, que há alguns anos atrás, nós tínhamos uma lâmpada de 40 watts clareando a nossa consciência. Mas, como a presença de Jesus nas nossas vidas, ela é diária, como a presença do Evangelho nas nossas vidas, ela é constante, isso tem 2000 anos, a cada dia que passa, a cada momento que estamos vivenciando, a Terra está mais iluminada, porque o trabalho do Cristo não depende da nossa vontade, depende dele, da competência dele. Então é um ledo engano nosso, quando nós imaginamos que as vibrações da Terra são ruins e fracas. Não são. Nós é que ainda não estamos conseguindo compatibilizar a recepção dessas vibrações amorosas em nós mesmos. E quando nós não estamos fazendo isso, nós sofremos por isso. Sofremos nas enfermidades e sofremos no campo moral. Mas a Terra de hoje, ela é melhor, é uma Terra melhor do que ontem. As vibrações de anteontem, elas foram melhores do que de 5 dias atrás. E as vibrações do dia 21, amanhã, as vibrações amorosas do Cristo na Terra, elas serão melhores do que a do hoje. Isso é questão só de utilizar a cabeça e a inteligência. Porque se Jesus é competente, ele jamais estaria num retrocesso na sua presença na Terra. A Terra está progredindo, independentemente do nosso querer. Se nós quisermos, nós vamos acompanhar isso. E agora, quando estamos pegando a nossa lanterna e olhando para o futuro desta casa, para o nosso futuro, nós estamos dizendo assim, que neste novelo das nossas vivências, dos nossos egos, nós nem sabemos onde está o fio da meada. Nós ainda não tivemos, com todo o conhecimento, nós não tivemos ainda estes cuidados. E percebermos dentro de nós, mais ou menos assim, por que é que eu tenho uma certa dificuldade? Isso é o mínimo. Por que é que eu tenho uma certa dificuldade com o meu irmão que divide o oxigênio da vida comigo? Dificuldade na compreensão, dificuldade no falar, dificuldade nos sentimentos. Meus queridos irmãos, o amor, o verdadeiro amor,
é aquele que liberta. O verdadeiro amor é aquele que liberta. Ele está no coração. Ou seja, portanto, não se faz cálculo. O amor não calcula nada. Ele apenas se expressa. Então, o Espírito que nos disse que nós estamos com muito espiritismo na cabeça, ele tem razão. Porque para amar, nós não temos que colocar a nossa cabeça para funcionar e para decidir quem eu amo e quem eu deixo de amar. Porque se assim nos comportarmos, nós estaremos contrariando as lições de Jesus, que tem 2000 anos de insistência em cima de nós. Então, nesse aniversário de Sebastião Mártir, nós estamos olhando para frente e nos propondo, espíritas desta casa, encarnados e desencarnados, acompanhando o desejo de Jesus de nos conscientizarmos. Porque quando nós estamos usando muito a nossa cabeça para amar, quando nós estamos pensando muito nas atitudes que nós devemos tomar em nome do amor, nós estamos submissos, nos submetendo ainda ao envelhecido processo de escolher o que devemos sentir, o que devemos sentir. E no futuro, e nessa maioridade do Espiritismo, e na nossa maioridade, em já propondo um conhecimento razoável nas nossas mãos, já não se concebe mais escolher como vamos sentir. Porque estamos dizendo para todos que o nosso sentimento é de amor generalizado em amando a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Meus queridos irmãos, estamos mais ou menos dizendo assim: nós amamos o ideal, e nós amamos o ideal e não o real. Nós amamos o ideal e não o real. E amar o real é dificílimo. É dificílimo termos que amar o mundo como ele está colocado. A nossa compreensão, ela não alcança ainda aí, porque o nosso cérebro é proibido utilizar o cérebro nesse campo. Não é. O que nós estamos dizendo é da utilização do cérebro no momento indevido, do raciocínio no momento que estamos tratando de sentimentos. Ou seja, nessa maioridade que estamos referindo, nós espíritas já conseguimos nos admitir, isso nós não temos dúvidas, como vaidosos. De vez em quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: mas eu sou muito vaidoso, mas eu sou muito vaidosa. Nós, com o conhecimento que já possuímos, às vezes olhamos para nós mesmos e dizemos assim: mas eu sou personalista, eu gosto de me impor. E às vezes, sem muitas querelas, nós nos entendemos que nos milindramos com uma facilidade enorme. Às vezes nós nem precisamos ouvir o companheiro, não. Basta um olhar um pouco mais atravessado, como nós falamos, e nós já estamos milindrados. Já milindramos ali. E quanto a sermos egoístas, sem dificuldade nenhuma. Meus queridos irmãos, estamos dizendo que nós não temos hoje, com aquilo que dominamos, que está no cérebro, dificuldades em entender isso. Porém, somente admitir imperfeições da alma pode ser tão somente um movimento do nosso cérebro, um movimento da nossa inteligência. Repetindo, em estarmos somente admitindo essas imperfeições da alma nas nossas condições de conhecimento, pode ser somente um movimento da nossa inteligência, do nosso cérebro. Claro, um movimento iluminado pelo esclarecimento que nós estamos tendo, mas de cujo esclarecimento nós não estamos tendo o devido cuidado para acompanharmos com a manifestação dos nossos sentimentos. Meus queridos companheiros, este momento, ele solicita, este momento da análise que nós estamos fazendo, este momento das admissões das nossas imperfeições, ele solicita que nós devemos mesmo, em tendo acesso a essas
dificuldades mencionadas, em sermos egoístas, personalistas, em termos todo esse problema aqui com as nossas vaidades, ele solicita que nós devemos mesmo ter este contato e dissecar tudo isso. E rasgar, isso é a consciência que Jesus nos convoca há 2000 anos. É termos essa consciência, é dissecarmos estes sentimentos todos perante esses arquivos que estão em nós, os arquivos que nós estamos cultivando. Meus queridos irmãos, estar em contato emocional com todas as imperfeições e estudá-las, principalmente se tivermos já a capacidade para que este estudo se realize em grupo, é uma manifestação de amor cristão. Mais ou menos, resumindo, é isso aí. Nós necessitamos de compreender que nós estamos informados, que é uma primeira etapa, que temos um conhecimento, mas temos que ser, na verdade, transformado, porque a etapa da maioridade está exigindo que nós nos transformemos, que nós não continuemos nas mesmas falhas, nos cometimentos das mesmas indelicadezas. Não fiquem assustados que nós já estamos concluindo. Nós dissemos que o nosso irmão tinha concedido aqui o tempo que quiséssemos, mas na verdade foi uma brincadeira e ele nos disse assim: Elvésio, você tem 15 minutos. Nós temos que respeitar as presenças de todos aqui. Meus queridos irmãos, se faz necessário mesmo é extirpar num processo educativo com essas doenças morais, e a extirpação dessas enfermidades morais, elas vão nos ajudando a ter estrutura para realizarmos um Sebastião Mártir após o dia 21 de janeiro de 2018, tão bom ou melhor do que o Sebastião Mártir até hoje. Esta é uma convocação generosa que nos faz os espíritos amigos para que esta consciência das nossas lutas morais, ela tenha um intuito, que é de preparar cada um de nós para os desafios futuros. Esses desafios que nós estamos dizendo deles, sobre eles, pegando esta lanterna que esteve clareando o passado e mostrando a frente, mostrando o futuro. Todavia, sem bases morais sólidas, o compromisso de cada um de nós pode sofrer adiamento. Assim como de alguns irmãos, nesse passado, já sofreram inúmeros adiamentos. Os mensageiros de Jesus estão nos enviando diariamente, das mais variadas formas, aqui no centro e fora dele, no meio familiar principalmente, almas destemidas para nos orientar com lições indispensáveis a esse desafio novo de nossas vidas, a este novo momento. E aí muitos vão ficar indagando: que desafio é este? Que novo momento é este? Gravem, nós estamos nos propondo, nessa nossa conversa, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, encararmos, todos nós, mediante essa análise rápida da necessidade de nos conscientizarmos dos nossos sentimentos, nós estamos propondo como desafio, como um momento novo para nós. Gravem isso. É uma proposta. E se é proposta, depende de opção, de quem vai optar, de quem não vai optar. Mas estamos propondo 100 anos de dedicação ao cristianismo redivivo e a nós mesmos, a partir de hoje. Ou seja, nós já estamos montando nas nossas vidas um encontro para o dia 20 de janeiro, no mesmo horário aqui na casa, em 2118. É opção.
É uma opção que nós estamos fazendo, pegando esta lanterna e olhando para frente e dizendo para nós mesmos: eu aceito, isso me interessa. Este novo momento, esse amadurecimento pessoal, isso me interessa. Dissecar a minha intimidade com os meus sentimentos para alterá-los no bem, me interessa. 100 anos. Para que daqui 100 anos tenhamos um encontro neste mesmo ambiente e possamos avaliar esses 100 anos. Vocês estão imaginando que isso é uma proposta sem lógica. Não é tão sem lógica, não. Nós já andamos rogando, pedindo a misericórdia dos benfeitores desta casa, para que a direção espiritual da casa nos conceda uma urna no plano espiritual desta casa, para que nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, depositemos nela, por escrito, essa nossa proposta, esse nosso desafio. Assim como, para quem não sabe, temos uma urna aqui em cima, física, que ela foi lacrada uns anos desses e vai ser aberta daqui uns tempos. Lá no lar tem uma urna que nos 50 anos do lar, ela deverá ser aberta, que está enterrada lá. Pois nós estamos propondo uma urna para 100 anos, para que nós coloquemos nela, depositados nela, essas propostas todas, sob a luz e o olhar do Cristo, lançando mão das mãos estendidas em nosso benefício, para depositarmos nela, nesta urna, essas nossas propostas, durante a nossa emancipação pelo sono. E como nós vamos sair daqui, às vezes incomodados em raciocinar, mas é interessante que nós tenhamos sentimentos à frente do raciocínio, se vou decidir ou não pela opção, e se optarmos durante o nosso sono, nós consigamos elaborar para colocar nessa urna essas escritas, esses registros. Para os nossos irmãos, tanto encarnados, a proposta é para os dois lados, encarnados e desencarnados. E para os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que não estão aqui presentes, mas que vão ficar sabendo dessa proposta, desse desafio, deste desejo de um novo momento em nossas vidas, para que eles não fiquem prejudicados, do mesmo jeito que estamos solicitando a espiritualidade, a feitura desta urna, a possibilidade de que coloquemos nesta urna essas nossas propostas, nós estamos rogando para que esta urna ela seja lacrada somente no dia 25 de janeiro. Que todos nós tenhamos até o dia 25, às 24 horas, à meia-noite, o prazo para decidirmos sobre a proposta, de estarmos vinculados ao centro e levarmos a tarefa do centro avante, com a nossa dedicação, e que as gerações vindouras possam e saibam e acompanhem, porque muitos, atenção, muitos daqueles irmãos que durante esses 100 anos estarão aqui conosco, eles nem nasceram. Provavelmente muitos deles estão aqui presentes hoje, já sabendo dos seus compromissos, vão renascer e vão vir para cá. Assim como nós, várias gerações aqui presentes, daremos continuidade às tarefas. Meus queridos irmãos, é muita ousadia, mas nós estamos com esta proposta. E durante nosso repouso físico, na nossa emancipação, decidamos quem optar pela adesão ao projeto, façamos os nossos registros e coloquemos nesta urna. E que ela fique bem guardada, e que essa urna fique bem guardada nestes próximos 100 anos, e no dia 20 de janeiro de 2118, neste horário, às 19h45 do dia 20, nós estejamos num encontro como este, para primeiro valorizarmos o nosso reencontro daqui 100 anos, e depois para uma análise das conquistas e das dificuldades colocadas num desafio como este. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos auxilie,
na proposta que estamos desejosos de fazer e principalmente voltadas para a nossa consciência do bem, do amor, da verdade. Muito obrigado pela paciência. São mais os poucos minutos aqui, nós vamos passar pedir o nosso irmão Sivaldo que ele faça a prece de encerramento para nós, e ele também quer mostrar aqui alguns planejamentos, algo que estamos fazendo. Por favor, Sivaldo. Aqueles que eu não tive a oportunidade de falar, nosso boa noite, numa noite permeada de muitas emoções, né? Eu, sinceramente, essa poesia da nossa irmã Neiva, que é a primeira vez que eu ouvi, eu fiz questão de pedir que ela copiasse, realmente traz a todos nós um exemplo grande de um dos braços que o Sebastião Marte tem, que é a casa de Maria de Madalena, né? Então, é muito emocionante. Mas esse desafio que o nosso irmão Elvésio trouxe no final, depois de passar e passear pela história dessa casa que nos alberga, nos faz, logicamente, fazer muitas reflexões. Principalmente o zelo, o carinho que nós, que compomos o corpo mediúnico dessa casa, temos que ter. A espiritualidade nos convida, nesse desafio de 100 anos, em que o convite para o futuro é colocado, mas nós estamos vivendo nesse presente. E alguns de nós já se incomodaram muito antes da convocação do Elvésio. Por exemplo, a nossa irmã Judite, o nosso irmão Nelson, já se colocaram aí à frente, para que nós possamos... E isso, se eu pudesse, eu gostaria que nós no próximo ano, nos 61 anos, já tivéssemos ajudado esses nossos irmãos e irmãs que se voluntariaram para que nós tivéssemos a oportunidade de trocar os nossos bancos por cadeiras ou por assentos mais confortáveis. Logicamente não é para dormir, é para ficar mais atento à lição. Nós temos também, devem ter acompanhado na mídia, passado por algumas dificuldades lá no Lar Maria de Madalena. A grande mídia externou aí aquilo que está faltando. E nós, infelizmente, muitos dos obreiros, dos médiuns que frequentam a nossa casa, não contribuem com a nossa obra. E eu tomei a liberdade de pedir ao presidente, colocamos lá uma capa amarela, num chamamento para sócio contribuinte do Lar Maria de Madalena, para que nós possamos, dentro da ótica do óbolo da viúva, colocar pelo menos o mínimo, que com certeza esse mínimo vai ajudar as pessoas que estão lá. Porque aqui nós aprendemos a obra do Cristo, como nosso irmão falou. E o Lar Maria de Madalena é um local de exercício dos ensinamentos crísticos que aqui nós temos. Então, depois, aqueles que puderem contribuir conosco, coloca lá o nome, recebem depois por e-mail, pelo correio, se quiserem, mensalmente um boleto, e ali o valor é aquele que a condição ou que o coração pedir. Mas focando na nossa reunião de hoje, em que temos certeza absoluta que a cúpula espiritual da casa de Sebastião Marte, em festa, se prepararam para estar conosco. Logicamente, esse desfile de bondosos irmãos e irmãs que, abraçados à causa do Cristo, durante anos, muitos anos, estiveram aqui presentes e veem em cada um de nós a possibilidade do que essa doutrina maravilhosa nos traz, de consolar a dor, possa ser executado por nós, que com todos os nossos desvios e dificuldades morais, fomos aquinhoados com o divino dom da mediunidade, que nada mais é, na casa espírita, como a terapia de que nós, os doentes do espírito, necessitamos de fazer. Eu gostaria de chamar aqui uma jovem
que é seguramente daqui a alguns anos uma trabalhadora da casa, a Alice, que me ajudasse aqui numa singela homenagem. O nosso irmão Fred, futuro presidente dessa casa, não está nem uniformizado hoje, né? Porque ele não viu que a diretoria está de azul. Não ligou para a Cristina, não estava sabendo. Alice? E nesse momento eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos físicos e podermos aspirar essas energias tão sublimes que caem sobre nós como uma verdadeira chuva de bênçãos. Nessa canção sublime que esses obreiros do bem, altamente inspirados por Jesus, nos abraçam, depositando acima de tudo a confiança que o Evangelho do Cristo há de fazer com que, cada vez mais, nós sejamos não apenas admiradores da obra crística, mas trabalhadores da sua seara de amor. Que o nosso próximo, filho de Deus como nós, seja doravante a nossa preocupação constante, para que os exemplos do Cristo consolem a todos aqueles que sofrem, para que nós, através dessa prática, consigamos mitigar a nossa própria dor. E é assim que nós pedimos à cúpula espiritual da casa de Sebastião Marte que essa festa possa se prolongar no desdobramento do nosso corpo físico. E, acima de tudo, que tenhamos a coragem de abraçar essa tarefa que agora certamente estamos nos comprometendo. E em nome deles, em nome de Sebastião Marte e, sobretudo, em nome de Jesus, que nós solicitamos ao nosso Pai Celestial a permissão para dar por encerrado a nossa reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.